Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, vamos falar sobre uma postagem que eu fiz outro dia e, inclusive, gera bastante barulho na internet, hein? Principalmente porque muitos acabam vendendo uma ilusão no mercado, que seria constitua uma holding patrimonial na forma da SA e não tenha tributação. E essa tributação principalmente do quê? Do ITCMD. Quando a gente fala do ITCMD, nos referimos a quê? Nos referimos à doação, a figura da doação das cotas, daquele capital que foi integralizado naquela holding patrimonial. Então, por exemplo, a pessoa quer constituir uma holding patrimonial visando sucessão única e exclusiva. Não entraremos em mérito aqui de TBI, certo? Na integralização de imóveis, porque é uma outra história, é um outro tema, é uma outra abordagem. Maravilha. Então, vamos falar assim. Se você procurar na internet, aí vai encontrar. Abre uma Rune SA e transfira as cotas sem a figura do TCMD. Isso é lenda. Isso é denominado conto do vigário, assim denominado. O que acontece, na verdade? Vamos exemplificar. Como que funciona? Uma sociedade anônima, e quando ela é de capital fechado, o que acontece? A transferência das ações, nós falamos lá, sociedade anônima, nós falamos de livro de ações, atas, de assembleia, e a transferência das ações, ela não depende de registro na junta comercial. Ou seja, essa alteração, ela decorre nos livros societários da própria companhia. E aqui o pessoal cria um imbróglio e gera uma confusão. Por quê? Porque, analise comigo, acredita-se que a partir disso não existe um registro público da transferência. Não existindo um registro público da transferência, que não existiria o quê? A tributação, certo? Então essa é a máxima. A partir do momento em que eu delibero isso em livros societários, único exclusivo, e não levo isto a registro do órgão competente, eu não estou afastando a tributação, certo? O fato gerador, ele está existindo. E é isso que tem que separar o joio do trigo, certo? Qual é a figura do fato gerador? O TCMD, ele não tem o fato gerador, o registro, certo? Igual eu sempre exemplifico assim, a figura do ganho de capital, quando eu alieno um imóvel, se as pessoas físicas a que se referem, ou seja, jurídica, tanto faz, mas digamos que existiu uma operação de compra e venda de um imóvel, e ambos definem pela regra do jogo, principalmente o denominado vendedor, aquele que vendeu a propriedade imobiliária e que demandaria de apuração de um ganho de capital, ele condiciona com o adquirente que registrar a matrícula de compra e venda no cartório daqui 8 meses, por exemplo. Mas o contrato celebrado é agora. Qual é o fato gerador da operação onerosa? É agora? Para fins de ganho de capital? Não é a data que corresponde ao cartório, e sim a data efetiva do negócio jurídico. Perfeito. Ponto. Essa é a sacada. Né? E o pessoal confunde isso. Quando nós voltamos àquela ideia, aonde a alteração da transferência das cotas, das ações de uma sociedade anônima de capital fechado, ela simplesmente
ocorre nos livros societários da entidade, ele não foi a registro público, certo? Mas não significa que eu afastei a tributação. O fato gerador, ele existiu. Então, até porque voltamos à interpretação e à regra do jogo. Por exemplo, o que dá força em uma alteração de contrato quando eu levo ela para a junta comercial? O que nós temos lá no artigo 3º da Lei 14.195 de 2021, que alterou a Lei 8.934 de 94? No artigo 64, ele diz o que lá? Que a certidão dos atos de constituição e de alteração em empresários individuais e sociedades mercantis fornecidas pelas juntas comerciais em que foram arquivados e será o documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente. O que significa isso? Que se eu tenho uma alteração, eu vou integralizar um imóvel, por exemplo, o ato que caracteriza aquele fato gerador e o documento que eu tenho força para levar ao cartório, para simplesmente alterar aquela titularidade e atualizar minha matrícula, é o quê? É o contrato social, certo? Então o pessoal confunde isso, achando que ficou em livro próprio, eu estou assegurado e assim não terei tributação alguma. Quando isso for objeto de verificação pela Secretaria de Estado da Fazenda, porque quem valida isso é a Secretaria de Estado da Fazenda, que é quem determina as regras do ITCMD, do ITCD, Imposto de Transmissão Causas Mortes. O que vai acontecer? Vai ser caracterizado a data do fato gerador em que de fato ocorreu aquilo, certo? E automaticamente vai ser cobrado o quê? Juro e multa em cima daquele período em relação àquele lapso temporal como um todo. Então é um mito falar isso, pois se eu não estou levando a registro, não é o fato de eu levar a registro em que eu não terei a figura da tributação. E a questão da doação, ela tem que ser muito bem analisada, porque a doação ela acontece em inúmeras situações em que acaba passando isso despercebido, certo? Porém, em certo momento, isso pode ser questionado. Então, vou dar um exemplo muito clássico. Qualquer valor que seja transferido de um pai para um filho, ou que não exista devolução efetiva daquele recurso, é uma doação caracterizada. O fato gerador existiu. É igual eu criar um cenário de uma simulação caracterizado, que é muito comum, que o pessoal gosta muito de fazer, que é o quê? Ah, pai doou um dinheiro para o filho. Beleza. Mas não vamos pagar um imposto sobre e vamos fazer como uma operação onerosa, empréstimo mútuo entre as pessoas físicas. E eu já vi casos, ó, reconhece o direito a receber na declaração do pai, reconhece a obrigação de pagar em dívidas de R$ 1 na declaração do filho e acham que aquilo ali ficou a Deus dará. Cara, não é bem assim que a banda toca, não. Pode ser objeto de questionamento aquilo, certo? Inclusive, o que está acontecendo agora? O Estado de a Receita Federal compartilha agora, e recentemente eu analisei um caso, que a Receita Federal compartilhou dados com a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, por exemplo. Para qual finalidade? Para identificar isso, meu amigo. Tem lá uma situação que foi caracterizada como onerosa, mas não era, de fato, então me prove que essa situação é onerosa, certo? Não existe. Isso aqui está parado há 5, 6 anos, nunca ocorreu R$ 1 de devolução. Isso aqui é doação escancarada. E quando existe a doação escancarada, automaticamente, quem está na mesa, quem seria o objeto da cobrança e o fato gerador? O TCMD, clássico. Já identifiquei casos da seguinte forma também. Já identifiquei casos para analisar de empresa constituída, onde o pai era detentor daquele conjunto de bens, na totalidade, abriram uma empresa e caracterizaram que o pai caracterizou uma operação onerosa que não se realizou. Quando foram fazer uma doação, a Secretaria da Fazenda arbitrou aquilo, questionou e validou a partir de que momento?
para poder cobrar em via auto de lançamento dentro de uma DIT-CMD que foi realizada, porém foi objeto de análise, auditoria. Qual foi o fato gerador principal? O contrato social. Foi onde tudo nasceu. Se existiu a figura de uma constituição de uma pessoa jurídica e que não foi observada em inúmeras variáveis, automaticamente o Estado voltou lá atrás e disse assim, viu, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Isso aqui está totalmente equivocado. Então, por isso que ouvir esse tipo de situação não, não se sustenta. Hipótese alguma existe. A figura da doação, imposto, transmissão, causas mortes. Se eu tenho o ato da sucessão, quando eu estou formalizando, por exemplo, uma holding patrimonial, eu vou falar de outros tributos, não é o caso agora. Mas quando eu estou fazendo a doação, em cláusulas restritivas que eu irei travar, maravilha, perfeito, mas eu vou ter na mesa o quê? O ITCMD. Não tenho para onde correr, certo? Então, não é a natureza jurídica, tipo societário, que vai eliminar isso, certo? Então, quando fala-se em esse tipo de produto vendido, não se sustenta, não existe base jurídica, certo? Para que isso, de fato, seja deferido em esfera nenhuma que a Secretaria está fazendo. Então, importante é comentar sobre isso, porque de fato não faz sentido nenhum. E mais uma atualização aí em relação, quando virem falar sobre abre uma rua, SA de capital fechado, proceda a doação das cotas para os herdeiros e não recolha o ITCMD, cara, não recolha o ITCMD nesses casos, é assumir um passivo fiscal. É diferente, certo? Aqui não tem segurança nenhuma. Muitos fazem, muitos fazem. Esse risco está na mesa. Esse risco está dentro do prazo da prescrição, certo? Mas não é recomendável. Então, a título de atualização, mito total. Tem que entrar naquela máxima lá, mito e verdade, né? Mitos e verdades, tem que ter um slogan assim, mitos e verdades. Isso é muito interessante. Fechou, pessoal? Mais um tema atualizado.